Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje nós vamos iniciar a unidade 3 falando sobre polinômios. Inicialmente, vamos começar pela definição da função polinomial. É toda função p de c em c que assume a seguinte forma. O nosso polinômio p ele é composto da seguinte forma. ANxn mais AN-1 xn-1, até a gente chegar em A2x2 mais A1x mais o A0, onde AN, AN-1 até o A2, A1, A0 são os coeficientes do polinômio, e esses coeficientes são complexos, e o A0 é o termo independente. O polinômio P ele tem grau n, que ele é simbolizado como GR de P, e desde que o AN seja diferente de zero, pois se o AN for zero, o polinômio não poderia ter grau n, e sim grau n menos 1. Tá? Então, é necessário que o termo que contém o grau tenha o seu coeficiente diferente de zero. Exemplo, determine o grau de seus respectivos coeficientes dos polinômios abaixo. Então, a gente vai fazer tanto na letra A, com o polinômio p de x, como na letra B, com o polinômio h de x. Então, note que esse polinômio aqui, ele é um polinômio que ele possui o nosso GR de P igual a 3, porque os coeficientes, né, ó, o maior coeficiente dele aqui é diferente de zero. Então, nós temos o A3, que é 1. Nós temos o A2, que é menos 2. O A1, que é 5. E nós temos o A0, que é menos 1. Então, observe que o coeficiente onde possui o maior expoente, ele é diferente de zero. Então, o A3 é diferente de zero. A mesma coisa nós vamos fazer para cá. Note que o GR de P, ele é 5, porque o maior coeficiente aqui, ó, é o 5. E aí a gente vai para os coeficientes. Observe que o A5 é o coeficiente do x5, que é 2. O A4 é o coeficiente do x4, que não tem. O A3 é o coeficiente do x3, que não tem, então ambos são zeros. O A2 é o coeficiente do x2, que é menos 1. O A1 é o coeficiente do x, que não tem, portanto é zero. E o A0 é o termo independente, que nesse caso aqui vai ser 2. Então, esses são os coeficientes do polinômio H. Tá? Só um detalhe que eu coloquei GR de H, de P, mas é GR de H, tá? Aqui, GR de H. Agora vamos calcular o valor numérico e a raiz do polinômio. Dado o número complexo A e o polinômio P, chama-se o valor numérico P de a imagem de A pela função P. Ou seja, a gente vai pegar o polinômio que nós reescrevemos anteriormente na definição, trocar o x pelo P. E aí a gente fica exatamente com essa expressão. Onde tinha x ficou A, ó. Aonde tem x, ó, lá ficou o A. Exemplo. Seja o polinômio P de x, x ao cubo menos 2x2 mais 2x menos 1. Calcule P de 2, P de I e P de 1. Quem é o P de 2? É pegar o polinômio e trocar o x por 2. Então, fica 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 1. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, aqui é 8, aqui também é 8, se cancela. Aqui fica 4 menos 1, portanto, 3. Então, o P de 2 é 3. P de I. Vamos pegar novamente o polinômio P de x, tirar o x e colocar o I no lugar. Portanto, fica I ao cubo menos 2 vezes I ao quadrado mais 2 vezes I
menos 1. Pessoal, vamos lembrar, não esqueçam, tá? Que o i ao quadrado vale menos 1. A gente viu lá em números complexos. Então, se i ao quadrado é menos 1, aqui eu tenho i ao cubo. O que é o i ao cubo? É i ao quadrado, que é menos 1, vezes i. Portanto, fica menos i. Menos 2 vezes o i, que é menos 1, mais 2i, menos 1. Vamos fazer a continha. 2i, que tem aqui, menos i, dá i. Aqui, menos 2 vezes menos 1, nós temos exatamente 2. E 2 menos 1 daqui dá 1. Portanto, fica 1 mais i. P de 1. Vamos substituir. Então, fica 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, menos 1. 1 ao cubo dá 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado dá menos 2, mais 2 vezes 1 dá 2, menos 1. E aqui a gente cancela 1 com menos 1, menos 2 mais 2 fica 0. Ou seja, o P de 1 é 0. Quando isso aqui ocorre, certo? Toda vez que você encontra o valor do domínio tendo imagem igual a 0, significa dizer que esse valor do domínio é a raiz. Então, implica que 1 é a raiz de P de x. Ok? E aí vale observar, fazer uma observação, né, com isso, que toda vez que eu tiver um A, então o A, ele é raiz de um polinômio P de x, se somente se o P de A for igual a 0. Tá? Então, todo A complexo que você calcular dentro de um polinômio e ele zerar o polinômio, é porque esse valor é a raiz do polinômio. 3. Vamos falar agora sobre as operações com polinômios. Primeiro, polinômio nulo. Se eu tenho um polinômio p de x igual a 0 para todo x complexo, se somente se o meu AI for 0. Então, o polinômio só é dito nulo se todos os coeficientes do polinômio forem iguais a 0. 2. Igualdade de polinômio. Se eu tenho um polinômio p de x igual ao polinômio q de x, eles só são iguais se os AIs forem iguais aos BIs. O que eu estou dizendo? Se todos os coeficientes dos polinômios foram iguais nas suas respectivas posições. Então, portanto, dois polinômios são iguais se o A0 for igual ao B0, o A1 for igual ao B1, o A2 for igual ao B2 e assim sucessivamente. Se um deles, basta um, furar, for diferente, já garante que o polinômio seriam diferentes. Os polinômios seriam diferentes. 3. Soma dos polinômios. Se eu quero pegar um polinômio p de x, somar com um polinômio q de x, implica que eu tenho que pegar os coeficientes nas suas respectivas posições de cada polinômio e somar. Portanto, se eu quiser fazer uma soma de dois polinômios, eu tenho que pegar o A0 somar com B0, o A1 somar com B1, o A2 somar com B2 e assim sucessivamente. E a observação é que a mesma logística que vale para a soma dos polinômios também vai valer para as operações de subtração. Continuando as operações, vamos falar sobre a multiplicação de polinômio. Se eu tenho um polinômio p de x igual a um polinômio vezes um polinômio q de x, para mim realizar esse produto p de x vezes q de x, basta eu realizar o produto de todos os dos AIs e os BIs e somar os coeficientes de mesmo termo. Então, o que é que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer com isso que eu preciso pegar o A0, multiplicar por todos os Bs, pelo B0, pelo B1, B2 até o Bn. Preciso pegar o A1, multiplicar pelo todos os Bs, o A2, multiplicar por todos os Bs, e depois que eu fizer todas as multiplicações, eu organizar o que foi resultante exatamente em cada posição. O que ficou só de termo independente? O que ficou só com o termo x? O que ficou só com o termo x2? E aí sim fazer essas operações. Para ficar mais claro, eu vou fazer um exemplo, o exemplo 3, que aí a gente faz operações de soma, de produto e de subtração. Seja p igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, e o que? X ao cubo mais x, lembrando que o grau de p é 2 e o grau de Q é 3. E aí ele quer que a gente calcule na letra A P mais 2Q. Então, o P é x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 2Q. Ora, 2Q, então eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar por 2 todinho. Então fica 2x3 mais 2x, tá? Fazendo a continha aqui, se você observar nessa expressão toda, o único termo que tem x3 é 2x3. O único termo que tem x2 é o mais x2. O único termo que tem x tem 2, ó. Menos 2x mais 2x. Eu posso cancelar, então ficou 0. E só sobrou 1 como termo independente. Portanto, resultou que P mais 2Q é um polinômio do terceiro grau. Incompleto, por quê? Porque o coeficiente do x é 0. Agora eu quero P vezes Q. Eu vou pegar x ao quadrado menos 2x mais 1 e multiplicar por x ao cubo mais x. E aí a gente faz aquela operação famosa, operação chuveirinho. x2 vezes x, depois x2 vezes x ao cubo, depois x2 vezes x. Fazendo isso, x2 vezes x ao cubo dá x elevado a 5, porque é um produto, né? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. x2 vezes x dá x à terceira. Agora a gente vai pegar 2x vezes x ao cubo e menos 2x vezes x. A primeira operação, menos 2x vezes x ao cubo, fica menos 2x à quarta. Menos 2x vezes x dá menos 2x, menos 2x ao quadrado. Agora vamos fazer com 1, ó. 1 vezes x ao cubo e 1 vezes x. 1 vezes x ao cubo dá x ao cubo e 1 vezes x dá x. Agora a gente vai organizar. Olhando na expressão, o único termo que tem x elevado a 5, só esse aqui, só é um termo, esse termo que a gente pegou. O único termo que tem x elevado a 4 é esse, ó. Então, menos 2x elevado a 4. Os termos que tem x elevado a 3 é esse termo aqui, x elevado a 3, mais x elevado a 3. Portanto, dá para somar. 2x elevado a 3. O termo que tem x elevado a 2 é esse daqui. Então, fica menos 2x ao quadrado. E o termo que tem x só é esse. Mais x. Portanto, P vezes Q ficou o produto de P, que era do segundo grau, vezes Q, que era do terceiro grau. E resultou do quinto grau. Significa dizer que quando eu estiver fazendo o produto de dois polinômios e eu quero saber o grau, eu somo o grau do primeiro e o grau do segundo. Se eu estivesse multiplicando vários polinômios, basta somar os graus de todos os polinômios para saber o grau do produto. Letra C. Ele quer que a gente encontre P mais 2Q menos PQ. Essa primeira parte é a letra A. Então, já sei que deu 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 1. E aqui, menos PQ, é a letra B, só que trocando o sinal, já que é menos PQ.
Portanto, eu vou pegar esse resultado que a gente encontrou na letra B e vou trocar o sinal. Portanto, fica menos x5 mais 2x4 menos 2x3 mais 2x2 menos x. E agora a gente vai organizar. Primeiro, quem é que o termo que tem x5? Só esse termo bem aqui, ó. Portanto, fica menos x5. O termo que tem x4, só esse termo aqui. Então, fica mais 2x4. O termo que tem x3 é esse daqui e esse. Mas eles têm sinais contrários e o mesmo valor, portanto, posso cancelar. Então, não vai ter termo com x3. O termo que tem x2, x2 daqui mais 2x2, portanto, fica mais 3x2. O termo que tem x, só esse cara aqui, então fica menos x. E o termo independente, só esse 1 aqui. Portanto, eu tenho aí essa operação, um polinômio do quinto grau, ok? Vamos fazer o exercício 1. Ele coloca o seguinte nesse exercício 1. Decompõe o trinômio menos x ao quadrado, menos 6x ao quadrado mais 36 menos 56 em uma diferença de dois cubos do tipo x menos b ao cubo menos x menos a ao cubo. Ou seja, o que é que ele quer que a gente faça aqui? Ele quer que você pegue esse trinômio, o nome trinômio porque são 3 termos, e decomponha em uma diferença de 2 cubos. Então, inicialmente, nós vamos pegar essa diferença de 2 cubos, que foi colocado na questão, vamos desenvolver elas e igualar com o trinômio, tá? Então, esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo a ser feito, vamos desenvolver isso aqui. O que é x menos b ao cubo, pessoal? Isso aqui é um cubo perfeito. Isso é o cubo do primeiro, menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. A mesma coisa acontece com x menos a ao cubo, mesma lógica. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. O que ele quer que nós façamos é a subtração. Eu vou pegar a expressão de cima e subtrair da expressão de baixo, tá? Então, fazendo essa subtração, você tem x menos b ao cubo menos x menos a ao cubo. Fazendo a subtração, ó, esse cara de cima aqui cancela com esse de baixo e esse daqui vai subtrair. Lembrando que eu vou subtrair em cima, vai ficar aqui essas caras com os mesmos sinais, e embaixo, já que eu vou subtrair, todo mundo troca de sinal. Então, se aqui era menos 3x2a, vai ficar mais 3x2a. Só que aqui tem coisas em comum. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai fazer uma associação. Ó. Esse menos 3 aqui, eu vou colocar ele em evidência. Deixar aqui menos 3. Outro termo, se eu tenho menos 3 em evidência, em cima, eu tenho o x2 aqui também, que é comum, tem em cima e tem embaixo, e aí vai ficar o b de cima, e o de baixo aqui virou mais, né? Então, fica b mais a. A mesma coisa acontece isso aqui, ó. Eu vou colocar em evidência o 3x, e aí fica b2 menos a2, tá? Mais, e a última parte aqui, que é o termo independente, fica menos b ao cubo mais a ao cubo, ok? E eu quero que tudo isso aqui, pessoal, seja igual a esse trinômio aqui, ó. Então, tem que ser igual a menos 6x2
mais 36x menos 56. Portanto, eu vou comparar, ó. Quem é o coeficiente do x2? Aqui é menos 6. E quem é o coeficiente do x2 aqui? Ó? Aqui eu tenho um x2, então o coeficiente vai ser menos 3 vezes b mais a. Portanto, eu vou fazer isso aqui. Menos 3 b mais a vai ser igual a menos 6. E aqui também, ó, vou comparar o termo x. Ó, fica 3 b2 menos a2, que isso aqui vai ser igual a 36, tá? Essa segunda parte aqui, o termo independente, não precisa eu comparar, porque aqui já vai sair o a e o b. E aí você consegue ainda mexer e arrumar a casa. Aqui em cima, ó, eu posso pegar esse menos 3, passar para o outro lado dividindo, então fica menos 6 dividido pelo menos 3 daqui, fica 2. Significa dizer que b mais a é 2. Aqui eu posso pegar esse 3 e passar para cá dividindo. Que se eu fizer essa divisão, eu vou ter 36 dividido por 3, que é 12. E esse cara, b ao quadrado menos o a ao quadrado, pessoal, aí a gente lembrando de produtos notáveis, nada mais é do que o produto da soma pela diferença dos termos iguais. Significa dizer que eu posso escrever ele como b mais a vezes b menos a. Lembrando que eu dividi 36 por 3 e ficou 12. Aqui embaixo dá para mexer mais ainda, porque em cima está dizendo que b mais a é 2, então esse pedacinho bem aqui vale 2, tá? Portanto, a gente tem isso, ó, que b mais a é 2, e aqui, já que b mais a é 2, passa dividindo 12 fica 6, então eu tenho que b menos a vai ser 6. Agora eu vou resolver esse sistema pelo método da soma. Aqui eu posso já cancelar. Eu vou ter que b mais b é 2b. 2 mais 6 dá 8. Portanto, b vai ser igual a 4. Ora, se o b é 4, é porque o a é 2 menos b. Então, o a é menos 2. Ok? Como ele pede para a gente reescrever, né? Logo, eu estou dizendo isso. Ó. Logo, eu estou dizendo que menos x, ou menos 6x2 mais 36x mais 36x menos 56 pode ser escrito como x menos b, ou seja, x menos 4 ao quadrado não, desculpa, ao cubo, menos x menos a, mas o a é menos 2, então fica x mais 2 ao cubo. Portanto, se eu desenvolver essa expressão, vai dar exatamente este trinômio. Ok? Então, vamos para o exercício 2. No exercício 2 diz o seguinte: se P e Q são dois polinômios de grau n, qual é o grau de P mais Q e de P menos Q? Tá? Inicialmente, pessoal, vamos atrás do grau de P mais Q. Ó, o grau de P mais o grau de Q, né? Ele vai ser, já que o grau de P é n, o grau de Q também é n, então o grau de P mais Q ele vai ser menor ou igual a n, tá? Isso se... como a gente sabe que esse grau ele também pode ser zero, então significa dizer que ele vai variar de zero, o grau de P mais o grau de Q vai variar de 0 a n, tá? Isso é uma situação. Ou eu posso também ter que o grau de P mais Q ele seja exatamente uma interrogação, ou seja, ele seja indefinido. Como assim? Vamos colocar situações para vocês entenderem, tá? Vamos botar aqui exemplos. Vamos imaginar, pessoal, que você tenha P de x igual a x elevado a n, tá? E que você tenha o
Q de x também em x elevado a n. Ora, ambos têm grau n. Se a gente for somar P mais Q, todo mundo concorda que vai ser 2x elevado a n, e o grau continua sendo n, tá? Então, aqui, ó, ok, foi satisfeito, né? Ó, já que ele disse que o grau varia de 0 até n, né? Aqui deu grau n. Agora, vamos imaginar que eu tenha P de x sendo x elevado a n e que Q de x seja menos x elevado a n. Se a gente soma P mais Q, todo mundo concorda que isso vai dar zero. Ou seja, deu um polinômio nulo. E a gente sabe que polinômio nulo, o grau é indefinido. E aí cai na situação que a gente reescreveu aqui. Como daria um grau menor do que n? Vamos imaginar que o P fosse x elevado a n e o Q fosse menos x elevado a n mais x. Observe que se eu fizer o P mais Q, o x elevado a n menos x elevado a n cancela e só sobra x. E aqui eu tenho que o grau de P mais Q vai ser igual a 1, ou seja, menor do que n. Tá? E aí você pode brincar, né? Se ele fosse x ao quadrado, o grau seria x ao quadrado. Se fosse um termo dependente, o grau seria 0. Se fosse x elevado a n menos 1, o grau seria n menos 1. Então, eu posso variar com o grau sendo de 0 até n, mas também eu posso ter um grau sendo um grau indefinido, né? Então, são essas situações. Agora, vamos imaginar o grau do produto, o grau de PQ. O grau de PQ, pessoal, já é 2n. E aí fica fácil, né, da gente entender, porque se a gente pegar o primeiro exemplo lá de cima, onde o P é x elevado a n e o Q de x é x elevado a n, na hora que você for multiplicar P vezes Q, eu estou multiplicando x elevado a n vezes x elevado a n. E isso é x elevado a 2n, porque a gente tem que conservar a base e somar os expoentes. E nesse caso aqui, o grau de PQ é exatamente 2n, né? Nós já até fizemos o exemplo 1, onde a gente viu, né, que a gente, no produto, você soma os graus, né? Divisão de polinômios, tá? Já que a gente falou da igualdade, da soma, da subtração e da multiplicação, então vamos falar agora da divisão. Como é a divisão? Tá? Dado dois polinômios P, que nós vamos chamar de dividendo, e o D, chamado de divisor, né? Vale ressaltar, se eu estou pegando P e dividindo por D, não posso dividir por zero, porque não existe essa divisão, tá? Então, é por isso que a gente diz que o divisor não pode ser um polinômio nulo. Onde P dividido por D gera outros dois polinômios, que a gente chama de Q, que é o quociente, e o R de resto. Tal que o polinômio P, ele é D vezes Q mais R, né? Onde o grau de R é menor do que o grau de D. E a gente faz a observação que se o grau de R, ou seja, o grau do resto for zero, então a gente está tratando que P é divisível por D. Essa situação aqui, que a gente deixou marcado, né, aparece de que forma? Ó, da seguinte forma. Imagine, pessoal, que a gente esteja dividindo números. Imagine que eu pegue o número 30, vá dividir por 7. Todo mundo sabe que 30 dividido por 7 dá 4. E 4 vezes 7 dá exatamente 28. Aí a gente pega, traz o 28 para cá e traz com o sinal contrário. Por quê? Porque você precisa subtrair para encontrar o resto. Então, esse cara aqui
é o P, que é o dividendo. Esse aqui é o D, que é o divisor. Esse aqui é o Q, que é o quociente. E esse daqui é o R, que é o resto. Para me encontrar o mesmo 30, qual é a conta que a gente faz? Ah, eu quero saber se essa conta está certa. O que eu faço? Eu pego o 7, que é o divisor, multiplico por 4, que é o quociente. 7 vezes 4 dá 28 e somo com o resto, que é 2. Então, eu estou pegando o P igualando ao D vezes o Q somado com o resto. Tá? Isso vale para os números e também vale para os polinômios. Uma outra coisa que você tem que observar. Eu estou dizendo que o grau do resto é menor do que o grau do divisor. Observe que nessa divisão aqui, ó, deu 2. Por que aqui é o resto? Por que eu não posso continuar a divisão? Exatamente porque 2 é menor do que 7. Então, a divisão para. Se aqui, bem aqui, se tivesse dado 7, eu poderia ainda continuar dividindo, porque 7 dava para dividir por 7. Se já tivesse dado 6, eu já não conseguiria, porque 6 era menor que 7, não dava para dividir. Então, a mesma coisa acontece com os polinômios, só que a gente olhando para o grau, tá? Então, o grau do resto, o grau do resto ele vai ser menor do que o grau do divisor, tá? Então, como é que a gente sabe que para quando o grau do resto for menor que o grau do divisor? Por exemplo, 30 é divisível por 7? Óbvio que não. O que que te diz que não é divisível por 7? Porque o resto aqui, ó, apareceu o resto. Se o resto fosse 0, ó, aí a gente diria, né, que o P seria divisível. Então, quando a gente coloca aqui que o grau do resto tem que ser 0, né, eu estou intuitivamente dizendo, né, que o P ele é divisível, tá? Então, basicamente é isso. Na verdade, pessoal, né, vai muito além do que isso, tá? Eu vou retirar esse grau do resto e já vou... necessariamente não é que o grau do resto seja 0. Quem tem que ser 0 é o próprio resto, tá? Então, se o resto for igual a 0, fazer essa correção, então o P é divisível, tá? Divisão de polinômios. Vamos fazer aqui o exemplo 4. Efetue a divisão dos polinômios P, aí é um polinômio do quarto grau, por D, que é um polinômio do primeiro grau. Primeira coisa, como é que a gente vai fazer? Lembra lá que o P, ele é o D vezes o Q mais o resto, tá? E o resto, o grau dele é menor do que o grau do D. Então, pensa comigo. Para a gente fazer essa conta, você vai ter isso aqui. A gente tem que montar esse polinômio. Ele quer efetuar a divisão. Se ele quer a divisão, pessoal, o que a gente está necessitando nessa divisão? Eu necessito saber quem é o quê. O meu intuito aqui é saber quem é o quê, tá? E saber quem é o resto. Só que eu já sei o grau. Já dá para saber quem é o grau de quê. E também dá para saber quem é o grau do resto. Todo mundo concorda, pessoal, que se eu estou pegando um polinômio do quarto grau e dividindo pelo nome do terceiro, ou desculpa, do primeiro, então vai dar um polinômio do terceiro. Tá? Da mesma forma que funciona o produto, quando a gente multiplica, a gente soma, quando a gente divide, a gente subtrai. Então, eu estou subtraindo 4, que é o grau de P, por 1, que é o grau do D. Então, o grau do Q é 3. E o grau do resto, ele é menor do que o grau do D. Se o grau do D é 1, então o grau do resto é 0. Se o grau do resto é 0, porque o resto é uma constante. Tá? Então, eu já posso tratar esse R bem aqui sendo uma constante. Portanto, a gente vai fazer essa montagem. Ó. Então, eu já sei que o meu polinômio P, pegando isso aqui,
que é x4 mais 2x3 mais x2 mais 4x menos 2 vai ser igual ao D, tá? Que é x menos 1, que multiplica o Q. Mas o Q é um polínômio do terceiro grau, então a gente reescreve isso aqui como polínômio do terceiro grau. Então, ele vai ser do tipo ax3 mais um b x2 mais um cx mais d, mais o resto. E aqui a gente vai desenvolver essa conta, fazendo essa multiplicação. Se eu vou multiplicar tudo isso aqui por x, então fica tudo isso aqui com um expoente a mais. Então, vai ficar ax4 mais bx3 mais cx2 mais dx. Se eu for multiplicar tudo isso aqui por menos 1, fica tudo isso com sinal contrário. Então, fica menos ax3 menos bx2 menos cx menos d. E aí tem um resto aqui, né? Ó, mais r. Portanto, pessoal, agora vamos organizar. Ó, ax4 só tem 1. Quem tem x3? Esse cara aqui e esse daqui. Então, fazendo associação, fica b menos a, que multiplica x3. Quem é que tem x2? Ó? Esse cara aqui e esse aqui. Fazendo associação, então fica c menos b x2. Quem é que tem x? Esse cara aqui e esse cara aqui. Portanto, fica d menos c, que multiplica x. E o termo independente é só isso aqui no final, né? Ó. Portanto, fica menos d mais r. Portanto, tudo isso aqui tem que ser igual a esse cara aqui de cima. Então, a gente vai resolver um sistema. Estou dizendo que o A tem que ser igual a 1, que está aqui, ó. O B menos A, pessoal, é o coeficiente do x3, então tem que ser igual a 2, que está aqui. Aí a gente já tira o B, porque o A é 1. Porque se o A é 1, então fica menos 1, passa para lá mais 1. Portanto, o B é 3. Agora, C menos B é o coeficiente do x2, que é 1. Mas se o B é 3, então se aqui fica menos 3, passa para lá mais 3. Significa dizer que o C é 4. E o D menos C. D menos C. D menos C é igual a 4. Ora, mas se C é 4 também, então eu já tenho menos 4, passa lá mais 4. Significa que o D fica 8. E o termo independente ali, menos D mais R, que é igual a menos 2. Portanto, o R, pessoal, se aqui é menos 8, o D é 8, então fica menos 8. Então, passa para lá mais 8. Então, menos 2 mais 8, o R fica 6. Logo, o meu polinômio do terceiro grau, que é o quociente, pessoal, ele não era ax3 mais bx2 mais cx mais d, então ele vai ficar, substituindo os coeficientes que nós encontramos, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 4x, mais 8. E o resto é 6. Então, com esse procedimento, nós fizemos a divisão do polinômio, encontrando quem era o quociente e encontrando quem era o resto. Porém, essa divisão é uma divisão longa, é uma divisão muito braçal. E aí a gente vai procurar outros procedimentos para melhorar essa divisão. E aí a gente entra o método que a gente chama de método das chaves. Tá? E nesse aqui nós vamos fazer a mesma divisão que nós fizemos no exemplo 4, porém utilizando o método das chaves. Como é que faz esse método das chaves? Vamos pegar aqui o divisor, o dividendo, escrever ele completo,
x a quarta mais 2x3 mais x2 mais 4x menos 2. E nós vamos dividir fazendo uma chave por x menos 1. Essa é a divisão. Como é que faz essa divisão? Como a gente faz uma divisão normal. Só que a gente fixa o primeiro, que é x a quarta, e fixa o primeiro daqui do divisor. E vamos fazer essa divisão. Então, x a quarta dividido por x vai dar x a terceira. Encontrei o primeiro cara. Como é que eu faço quando encontro já uma parte do quociente? A gente multiplica e traz para cá com o sinal contrário. Só que eu vou multiplicar por todo mundo. Então, x a terceira vezes x dá x a quarta. Então, fica menos x a quarta. Tem que trazer com o sinal contrário. X ao cubo vezes menos 1 dá menos x ao cubo. Então, fica mais x ao cubo. Tem que trazer com o sinal contrário. O que é que a gente faz? Passa um traço e soma todo mundo. Aqui a gente já cancela. 2x3 mais x3 vai dar 3x3. E os caras lá de cima, é como se aqui também tivesse o x2, o x e o termo dependente, mas os coeficientes são zeros. A gente está somando com zeros, então não vai alterar. Fica mais x2 mais 4x menos 2. Aí a gente continua o processo. Por que eu tenho que continuar o processo? Porque esse resto tem grau 3 e aqui o divisor tem grau 1. E a regra é que o resto tem que ter grau abaixo do divisor. Então, se o divisor tem grau 1, significa dizer que o resto tem grau 0. Portanto, o resto vai ser uma constante. Mesmo passo. Fixa esse cara e divide pelo primeiro. 3x3 dividido por x vai dar mais 3x2. Pega esse cara aqui, que apareceu, e multiplica por todo mundo. Então, fica menos 3x3. 3x3 vezes menos 1 fica menos 3x2. 3x2 vezes menos 1 dá menos 3x2. Traz para cá com o sinal contrário. Mais 3x2. Passa o traço, cancela esses caras porque são iguais e faz a soma desses aqui, que fica 4x2. Esses outros dois aqui descem. Segundo grau, primeiro grau, continua a conta. 4x2 dividido por x mais 4x. Pega, multiplica por todo mundo, traz para o sinal contrário. 4x vezes x fica menos 4x2. 4x vezes menos 1 dá menos 4x. Traz para cá mais 4x. Passa o traço, cancela esse cara com esse daqui, soma, dá 8x menos 2. Grau 1, grau 1. Continua a divisão. 8x dividido por x dá mais 8. 8 vezes x dá 8x, traz com sinal contrário, menos 8x. 8 vezes menos 1, menos 8, traz com sinal contrário, mais 8. Passa o traço, cancela esse com esse, menos 2 mais 8, 6. Ó. 6 é o resto, tá? E aqui é o quociente. Então, aqui a gente encontrou o Q de x. E aqui o 6 é o resto, idêntico ao que nós encontramos na questão anterior. Por que o resto parou? Porque o resto aqui tem grau 0, inferior ao grau do divisor, que é grau 1. Então, esse é o método das chaves. E aí, falando em resto, tem um teorema que a gente chama de teorema do resto. E esse teorema diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é igual ao valor numérico p de a. Como é que a gente vai ver essa demonstração? Essa demonstração é fácil, né? Nós já sabemos, né, que pela divisão aparece isso. A gente sabe que a gente consegue montar o p de x, ele é o divisor, que nesse caso o divisor, ele é o divisor d de x, vezes o q de x, mais o resto, que é um r de x, tá? Aí você pensa mais um pouquinho. Quem é o d de x no nosso problema? É x menos a. O q de x eu não sei quem é. E nesse caso, pessoal, o r de x é uma constante. Portanto, o meu r de x eu posso até chamar só de r. Então, eu estou dizendo que p de x
é x menos a vezes um q de x mais r. Aí eu vou vou calcular quem é o p de a. Nessa expressão aqui, ó. Vou trocar o x por a. Então, p de a vai ficar a menos a vezes o q de a mais r. A menos a é zero. E 0 vezes a é zero. Portanto, só sobra r. Então, a gente está mostrando que o resto realmente é o p de a. Ok? Portanto, no exemplo que a gente vinha fazendo, tanto no exemplo 4 como no exemplo 3, que nós encontramos que o resto foi 6, pessoal, a gente pode encontrar o resto bem mais rápido. Tá? Primeiro, quem é esse A bem aqui? Ó? Esse A aqui, se você observar, o A é a raiz de x menos a. Todo mundo concorda, porque se eu pegar x menos a igual a zero, eu vou ter x igual a a. Então, a é a raiz de x menos a. Portanto, aqui no nosso problema, quando eu digo assim, qual é o resto de divisão desse polinômio por x menos a, utilizando o teorema do resto, eu tenho que encontrar, primeiro, a raiz de x menos 1, do x menos a, que nesse caso aqui é o x menos 1, né? Ó, que é o x menos 1. Portanto, eu tenho que é 1, tá? Então, nesse caso aqui, o meu resto é calcular o p de 1. Portanto, eu vou pegar e jogar no polinômio. 1 elevado a 4, mais 2 vezes 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 2. 1 elevado a 4 dá 1, 2 vezes 1 ao cubo dá 2, mais 1, 4 vezes 1 dá 4, menos 2. 2 menos 2 cancela aqui, e somando 1 mais 4 dá 6. Exatamente o que a gente já tinha encontrado nas questões anteriores. Agora a gente vai com um procedimento prático que nós chamamos de dispositivo prático de Briot-Ruffini. Também serve para a gente fazer divisão de polinômio, tá? Vamos fazer aqui o exemplo 7, utilizando o mesmo polinômio que a gente já vinha dividindo, que nós já sabemos quem é o quociente, nós já sabemos quem é o resto, tá? Esse dispositivo prático, ele é aplicado sempre por um polinômio, na divisão de um polinômio do primeiro grau, tá? Se for a divisão de um polinômio do segundo grau, o procedimento já muda. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui, pessoal, você vai fazer um quadro. A gente vai fazer isso aqui, tipo uma tabela. Aqui em cima, nós vamos escrever os coeficientes do polinômio. Então, 1, 2, 1, 4, menos 2. Aqui, debaixo do menos 2, vai ficar o resto. Aqui é a raiz do divisor. Já sabemos que a raiz de x menos 1 é 1. Então, já deixa 1. E aqui vai aparecer os coeficientes do polinômio que eu quero, que é o quê? Portanto, ó, aqui em cima são os coeficientes de p de x. Bem aqui vai aparecer o resto. Aqui é a raiz do divisor. Tá? E aqui, colocar assim, nesse quadro aqui, vai aparecer os coeficientes de q de x, que é do quociente. O primeiro coeficiente é só você baixar esse cara. O primeiro coeficiente é só repetir o coeficiente do p. É o primeiro. Como é que aparecem os demais? Com a seguinte operação. E essa operação você vai repetir para todas as demais. Você pega esse coeficiente, multiplica por
por essa raiz, você vai multiplicar, e o resultado soma com o cara que está na frente. Tá? Sempre esse procedimento, multiplique e soma com posterior, multiplique e soma com posterior. Então, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, somado com 2 dá 3. Mesmo procedimento, 3 vezes 1, agora multiplica, ó, 3 vezes 1 dá 3, somado com 1, que está aqui na frente, dá 4. Aí 4 vezes 1 dá 4, somado com 4 que está na frente, dá 8. 8 vezes 1 dá 8, somado com menos 2, dá 6. Olha só os coeficientes. Lembrando, você está pegando um polinômio do quarto grau e dividindo pelo do primeiro. Então, vai dar um polinômio do terceiro. Então, isso aqui são os coeficientes do polinômio do terceiro grau. Portanto, o meu Q de x aqui está os coeficientes. Então, fica 1x3, portanto, fica só x3, mais 3x2, mais x, mais 4x, né? Mais 8, e temos o R igual a 6. Então, continuamos encontrando o mesmo polinômio utilizando 3 regras diferentes. O dispositivo prático de Briot-Ruffini, utilizamos o método das chaves e utilizando o método em que, pelo produto, tá? Que é aquele método em que P é D vezes Q mais R, que é o método mais difícil porque tem mais conta, né? Agora vamos fazer aqui um exercício. Exercício 3. Ele diz o seguinte no exercício 3. Qual é o resto da divisão de x elevado a n mais x elevado a n menos 1 até chegar no x2 mais x mais 1 por x menos 1 e por x mais 1? Pessoal, a gente não vai querer pegar... Aqui eu tenho n mais 1 termos. Eu não vou criar n mais 1 termos e dividir pelo método das chaves, porque eu não vou terminar nunca. Se eu também botar no dispositivo prático, né, eu vou fazer n mais 1 contas. Também não é o intuito. Então, qual é a regra? É utilizar o teorema do resto. Porque, pelo teorema do resto, na primeira situação, ele quer que você calcule, na primeira situação, o P de 1. Porque a raiz desse cara aqui, ó, a raiz é 1. E nesse outro bem aqui, se for procurar a raiz aqui, ó, a raiz é menos 1. Então, eu quero calcular o P de 1 e o P de menos 1. Se eu calcular o P de 1, vamos lá. Então, fica 1 elevado a n, mais 1 elevado a n menos 1, mais 1 ao quadrado, mais 1, mais o termo dependente que é 1. Aí você pensa, ó, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, isso aqui é 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. A pergunta que eu faço é, quantos 1s aparecem aqui? Todo mundo concorda que aparece n mais 1, porque tu está começando em n e indo até, aqui ó, 2, 1, 0. Então, eu tenho n mais 1 parcela. Então, isso vai ser 1 multiplicado por n mais 1 vezes. Portanto, n mais 1. Né? Você está somando 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Como eu tenho n mais 1 parcela, vai ficar n mais 1 essa conta. Agora, a gente vai fazer o P de menos 1, né? Porque ele pergunta, e se for dividido por x mais 1? Então, eu vou calcular o P de menos 1. A conta também é muito parecida. Fica menos 1 elevado a n, mais menos 1 elevado a n menos 1, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 1. Tá? E aí tem dois casos a ser analisado. N par. Como é que fica o P de menos 1? Pessoal, se esse N for par, o primeiro seria positivo e esse daqui seria negativo. Ok?
Por quê? O número negativo é elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Como eu estou falando de 1, se o n for par, na primeira expressão eu vou ficar com 1, aí na segunda fica menos 1, e aí a gente vai, né? Ó, aqui ao quadrado fica 1, aí aqui fica menos 1 e fica mais 1. Então, eu vou ficar cancelando ó, sempre esse cara com esse. Eu comecei a cancelar o par e o ímpar, e vai sobrar sempre o ímpar, que é o final. Portanto, vai sobrar 1 na nossa conta. Agora, se eu estiver falando no n mais... se eu estiver falando que o n... Se o n for ímpar, aí a gente já muda um pouquinho, né? Ó. N ímpar. Se o n for ímpar, então o p de menos 1 já muda. Por quê? Porque se esse cara é ímpar, a primeira resposta é negativa. E aqui, esse aqui fica positivo. Tá? E pegando essa lógica, aqui, quando eu tiver se eu comecei com um negativo, né? E esse aqui é... Se eu comecei com esse aqui que é ímpar, então, quando eu for terminar lá, pessoal, eu tenho uma quantidade par de parcelas. Observa, se eu tivesse um polônimo do terceiro grau, eu teria quantas parcelas? Eu teria 4 parcelas. Então, eu teria 2 menos 1 e 2 uns, um cancelava com o outro. Então, o que eu quero dizer para você é que aqui, em vez de ser 2, eu teria o 3, então a gente teria aqui menos 1, mais 1, aí somado com menos 1, mais 1. Então, esse cara cancelava com esse aqui cancela com esse, e esse cancela com esse. E aí, no final da conta, dá 0. Tá? Portanto, essa soma aqui de baixo, ela depende. Se eu for pegar esse polinômio e dividir por x mais 1, depende. Se esse n for par, o resto dá 1. Se o n for ímpar, o resto dá 0, tá? E aí você pode fazer, só observar essa brincadeira imaginando se... qual seria a situação par? Se você pegasse x ao quadrado mais x mais 1, você ia ver que o resultado dava... que o resultado daria exatamente 1. E se você pegasse x mais 1, que é um ímpar, né? Você ia ver que o resultado daria 0. Tá bom? E aí a gente vai agora para o exercício 4. Qual é o resto da divisão do polinômio p de x igual a x ao cubo menos 3x mais 3x menos 1 por x ao quadrado mais 2. E aí, pessoal, aqui não tem muito segredo, tá? Você não vai tentar inventar a roda aqui. É você fazer a divisão direto, principalmente utilizando o método das chaves. Então, você já iria montar x ao cubo menos 3x2 mais 3x menos 1 e dividir por x ao quadrado mais 3x mais 2. Qual é a regra? Fixo o primeiro e fixo o primeiro daqui. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Agora, tu vai multiplicar por todo mundo, trazendo o sinal ao contrário. X vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, portanto, menos x ao cubo. X vezes 3x vai dar mais 3x2, então fica menos, né? Porque se você tem que multiplicar... Desculpa, aqui é menos, tá? Aqui não é mais, ó. Vou apagar aqui e fazer essa correção. Aqui é menos. Então, x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, então traz menos 3x, menos x ao cubo. X vezes menos 3x vai ficar menos 3x2, então traz com o sinal contrário, mais 3x2.
E x vezes 2 dá 2x, traz para cá, menos 2x. Vamos passar o traço aqui, cancelar esse cara com esse daqui. Esse aqui também cancela com esse daqui. E aqui fica 3x menos 2x fica x e o menos 1 desce, x menos 1. Ou seja, eu já encontrei o meu quociente, que é x, e encontrei o meu resto R de x, que é x menos 1, de cara. Tá? Observe que, como aqui o divisor é um polônimo do segundo grau, então significa dizer que o resto tem que ter um grau abaixo. Tá? Ele pode ser do primeiro, como ele for, mas ele poderia também ser de grau zero. Tá? Não, eu não estou dizendo, tem que prestar atenção nesse detalhe. O grau do resto, ele está abaixo do grau do divisor. Não quer dizer que ele é um grau a menos, não, tá? Então, nesse caso, foi um grau a menos, mas ele poderia ter sido grau zero, poderia ter sido uma constante. Ou ele poderia ter sido grau zero sendo divisível, né? O resto sendo igual a zero, tá bom? E aí ficou simples esse caso, ok? E aí, bons estudos. Na próxima aula, a gente vai falar ainda sobre as equações polinomiais para finalizar o nosso conteúdo. Tchau, tchau, um abraço. Até a próxima, pessoal.